He-Man é um macho frouxo nesse último filme que foi lançado? Depois de muitas controvérsias, eu decidi assistir o filme por conta própria e trazer toda essa crítica literária para que nós pudéssemos observar o que acontece nos filmes. A verdade é que o filme acerta em alguns pontos e erra em outros. Quando eu me deparei com a internet pela primeira vez conversando sobre esse filme, nós vemos aquele grupo de pessoas que tendem mais à nostalgia, que gostam de todo esse efeito que foi construído e de todas as pequenas homenagens que acontecem por ali. Por outro lado, nós temos um grupo um pouco mais resistente, que aponta aí para o fato de que o He-Man é um homem desconstruído, fraco e pouco resistente aí para poder lidar com aquelas situações em que aquele mundo bastante agressivo e violento realmente exige. Qual é a opinião da crítica literária nesse ponto e como nós podemos comparar algumas coisinhas que acontecem ali com os heróis da antiguidade? Essa é a nossa brincadeira de agora. Vamos começar com a brincadeira. O filme do He-Man tem um tom bastante humorístico em muitos aspectos, o que me fez rir algumas vezes enquanto eu assistia, sentado aqui no meu sofá. Na verdade, nós temos aquele bárbaro desconstruído, não é? Que tenta resolver as coisas no diálogo, porque ele trabalhava no RH. É o extremo oposto do que você espera de um homem que seria o ápice da masculinidade. O que me faz entender um pouquinho essa crítica que algumas pessoas fizeram, não é? Esperando um personagem mais masculino, mas encontrando com esse homem desconstruído dessa forma, frouxo. Mas na verdade, quando ele tenta resolver as coisas no diálogo e fracassa, e tende a amadurecer na base da porrada, esse foi um processo muito divertido de assistir e me fez rir muito aqui em vários momentos. Na verdade, nós temos aqui um homem que se desenvolve, que no final das contas, quando não consegue resolver as coisas no diálogo, tem que partir para a pancadaria seca, porque ele tem a força física de um deus. Isso me fez pensar, é claro, em alguns personagens da mitologia clássica, da tragédia grega, daqueles heróis trágicos que nós sempre gostamos de voltar em algum momento aqui quando fazemos essas análises. Hoje, menciono algumas dessas influências que atingiram esse personagem lá antigamente e que estão refletidas em alguma medida nesse filme também. Vamos lá! A primeira coisa que nós temos que observar aqui com algum cuidado, né? Se nós vamos parar para pensar naquele herói que tenta vencer as coisas de um diálogo primeiro, usando perspicácia, sabedoria, nós temos Odisseu. Nós temos esse herói que não vence pela força bruta, embora seja um guerreiro formidável, mas ele vence pelo que nós chamamos na crítica literária de metis, a astúcia, a resiliência implacável, a capacidade de suportar provações terríveis por anos a fio e a determinação inabalável de retornar ao seu lar e proteger o seu reino. Então o Príncipe Adam faz exatamente isso. Muito embora todos achem que ele seja um menino louco, uma pessoa jovem que perdeu a cabeça por conta de perdas na infância, ele sempre teve razão desde o início. Provou para todos que ele era o príncipe prometido, mas teve que aguentar uma provação terrível em um mundo que ele não conhecia, caçando aquela espada e indo contra tudo e contra todos. No final das contas, ele consegue provar. Não uma pessoa muito astuta em alguns momentos, é um pateta, em grande parte dessa narrativa ele é um palhaço, mas em alguma medida nós vemos alguns pequenos reflexos de Odisseu aqui. Divertido, não é verdade? Algumas pessoas diriam, por exemplo, que o He-Man tem alguma semelhança com Aquiles. Outras, assistindo esse filme, disseram que ele não tem nada de corajoso, que ele não tem nada de um herói que desbrava o mundo de maneira destemida como esse personagem faz nas narrativas clássicas. No entanto, eu tenho algumas pontuações aqui. O que acontece? Quando nós vamos pensar no Aquiles, ele encara o que nós chamamos de fúria trágica implacável, essa busca pela glória eterna, Kleos, e o heroísmo destemido. Aquiles, ele aceita a morte em troca da própria imortalidade. Então prefere viver como um herói por um tempo mais curto, ao invés de ser imortal, sem essa glória. Nesse sentido, nós temos essa fúria que aparece principalmente no final do filme, quando o He-Man, o Príncipe Adam, perde a paciência e desce o couro no esqueleto, de um jeito que eu me diverti horrores. Na base do soco, saiu no braço, é parede que ele quebra com a cabeça do vilão, é o chão que ele arrebenta, arremessa. Isso foi uma cena particularmente divertida. Isso me lembrou um pouquinho dessa fúria que acontece então com esses heróis trágicos da Grécia Antiga, não é? Divertido. Sempre quando nós falamos de um herói que possui uma força física sobre-humana, é inevitável que nós pensemos aqui em Hércules, Héracles, dependendo de onde nós lemos esse material. Esse é o arquétipo máximo da força física, da força sobre-humana e do sofrimento redentor, aqui na literatura chamamos de athloi. Enfrenta os monstros, cumpre com os trabalhos impossíveis, carrega o peso do mundo nas costas
Mas essa jornada mitológica também é sobre superação das próprias paixões. Notem que o príncipe Adam aqui deve superar toda essa fraqueza, toda essa natureza de homem desconstruído, para que ele se torne a versão final, aquele homem que é masculino na hora certa e que desce o porrete nos vilões. Entre nós, a gente foi assistir o filme justamente por causa disso. Isso acontece por meio do sacrifício. Ele se sacrifica na hora que deve. Ele é um guerreiro na hora que deve. É uma coisa patética em algumas horas? Também achei que passou um pouco do tom do filme, mas sem sombra de dúvidas, foi uma experiência divertida nesse ponto em particular. É impossível nós falarmos de um bárbaro que usa uma tanguinha e desce o porrete no povo com uma espada, sem pensarmos em Conan, o Bárbaro. Verdade seja dita, esse livro de Conan o Bárbaro foi escrito em 1932 pelo E. Howard. Foi um material extremamente popular naquela época e continua sendo ainda nos dias de hoje, nos quadrinhos, depois daquele filme do Arnold Schwarzenegger de 1982, não é? E que nós temos uma criatura bárbara, no sentido mais estrito aqui da palavra, que vai roubar, que vai pilhar, que vai matar os inimigos de uma maneira tenebrosa, em um mundo bastante sombrio, que inclusive marca o início dessa literatura que nós conhecemos como espada e feitiçaria. Então nós temos muito desse reflexo desse personagem, não é? Também no Príncipe Adam. Muito embora o Príncipe Adam do filme seja uma criatura muito menos brutal que o personagem que é incorporado pelo Arnold Schwarzenegger nos filmes dos anos 80. E que aparece nesse livro, então, fantástico. Percebem o que eu quero dizer? Essas referências históricas também pesam. Porque o Howard, ele vai trazer o que nós chamamos posteriormente do arquétipo do bárbaro, que usa essa tanguinha, poucas roupas, espadas e pancadaria. Divertido pensar por esse lado, não é mesmo? Num determinado ponto dessa narrativa do filme, nós descobrimos que ele tem uma mãe que veio da Terra. A rainha é uma criatura terrestre. Então nós temos aquele príncipe de um reino de fora, que tem o sangue de um lado, tem o sangue de outro, e no final das contas consegue voltar para o seu trono de direito para unificar toda aquela confusão. Isso aconteceu, é claro, muitas vezes no passado, mas nós temos, por exemplo, a narrativa do Rei Arthur, que é exatamente isso. Ele tem sangue de pagão, tem sangue de cristão, une os dois povos depois de guerras. E no final das contas, o Rei Arthur também tem uma espada mágica, que ele tira de uma pedra e usa essa espada para poder descer o porrete nos outros. No final das contas, eles brincam com isso no filme, fazendo com que o personagem arranque uma espada de uma estátua, e nós temos uma cena deveras patética, enquanto ele é, filmado de forma que isso pareça uma investida do boneco por trás, se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Essa cena me divertiu horrores, mas de uma maneira um pouco deturpada, remonta um pouquinho então a essas lendas arturianas. Da mesma forma, nós temos aqui uma menção que podemos fazer quando nós observamos esses personagens que rodeiam esse herói da narrativa, que são aqueles que são fiéis, o Duncan, o Festo, entre tantos outros com esses nomes tão engraçados, que são parecidos com os cavaleiros da Távola Redonda. Criaturas, soldados que são leais àquele príncipe, àquele rei, e que vão lutar na batalha junto com ele para poder conquistar e manter o controle daquele reino. Tudo isso se constrói não de maneira aleatória, são estruturas muito antigas. Apareceram inclusive no filme do Aquaman. Mas essa é uma história talvez para um outro vídeo. Percebem o que eu quero dizer? No final das contas, como acontece exatamente nessas guerras, o herói tem que passar por uma provação. Como os heróis gregos, ele tem essa força dentro de si, esse poder divino, essa fagulha divina. Então, nós temos uma batalha em que ele deve usar essa força caótica dos deuses dentro de si para poder confrontar um mal que existe, aquela sombra, como dizem os jungianos, na verdade, e se tornar aquele herói que passa por uma provação. Isso acontece com os gregos, isso acontece com os heróis romanos, acontece por todos esses percursos literários que nós vemos aí ao longo da história. E no final das contas, o He-Man é uma continuidade histórica desse tipo de coisa. Vocês percebem como isso é divertido? Pois é. Muitas pessoas se esquecem desse tipo de coisa, mas felizmente dragões velhos como eu estão aqui para lembrar vocês disso. Eu sempre trago novidades da literatura. Aposto que vocês não sabiam de algumas coisas, não é verdade? É isso! Se vocês puderem dar um apoio aqui para a nossa página, não se esqueça de comprar o nosso livro, O Ciclo das Sombras. Esse tipo de coisa fomenta o nosso trabalho por aqui e me ajuda a continuar produzindo material fresco, exatamente como esse aqui em que eu faço uma análise histórica como esta. Será que vocês gostaram? Sejam todos muito bem-vindos à nossa página. Meu nome é Vinícius, sou professor, crítico literário e escritor, sempre trazendo novidades da cultura pop para vocês, mas principalmente da literatura. Abandonem essa modernidade. Não se desculpem por serem homens. Abracem a masculinidade.
e assistam esse filme porque é bem divertido.